Na última sexta-feira completou 10 anos do maior título da história do Esporte Clube São Luís, título do interior conquistado naquele dia 5 de maio de 2013, com a vitória do Internacional nos pênaltis lá em Caxias do Sul, que homologou o título do São Luís de Juí. Porém, antes desse jogo, São Luís passou por uma bela campanha de 19 jogos. Curiosamente, não é comum no futebol, né? O São Luís teve 3 treinadores naquela campanha. Campanha que começou com o técnico Tonho Gil, depois Paulo Porto e depois Leandro Machado. E aqui na programação da Rádio Progresso de Juí, tenho o prazer de conversar neste momento com o técnico Paulo Porto, o homem que conduziu o São Luís naquele primeiro turno, depois da saída do Tonho Gil, e pela primeira vez na história, uma decisão de turno de Campeonato Gaúcho aconteceu no estádio 19 de outubro, onde um dos grandes decidiu aqui. Primeiramente, professor, obrigado aí por atender a reportagem da Rádio Progresso de Juí mais uma vez. Bem-vindo à programação da RP, um prazer falar com você mais uma vez. O que você lembra daquela campanha de 2013, campanha que levou o São Luís a mudar um pouco de patamar? Professor, boa noite. Boa noite, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Progresso, com o pessoal de Juí também, né, e torcedores do São Luís. Na verdade, a gente não esquece, né, porque foi uma campanha muito boa, foi um trabalho iniciado pelo Tonho Gil, que não teve, de repente, a sorte de, naqueles 2 primeiros jogos, conseguir bons resultados, né, e eu dei sequência ao trabalho que ele iniciou, com algumas correções ali, né, em função daquilo que eu penso do futebol, e a equipe encaixou e fez um grande campeonato. Acho que terminamos o campeonato com aquela primeira fase, a Taça Piratini, com 17 pontos, né, com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, um saldo de gol de 7, só sofremos 3 gols, foi a equipe que menos tomou gol naquele turno, né, e algumas lembranças muito boas, como, por exemplo, aquela vitória sobre o Grêmio de 4-0, né? Jogo memorável em que a gente fez um grande jogo e estádio lotado, quer dizer, a gente sempre guarda na memória essas grandes lembranças aí que a gente tem na carreira. Que foi justamente a tua estreia, esse jogo contra a equipe do Grêmio, né? Bom, professor, tem uma coisa que eu recordo muito bem, né? Porque o São Luís, ele começa o campeonato empatando com o Cruzeiro, inclusive errando o pênalti em Juí, depois sai para enfrentar o Lajadense, perde por 2-0 e dali iria para Pelotas. E aí tem toda aquela situação da Boate Kiss, né? E aí, nesse período, você vem para ir Juí para assumir o clube juense. Como é que foi aquela transição para você pegar o São Luís e saída do Tonho Gil e você assumir naquele momento? Olha, eu, de uma certa forma, eu estava acompanhando o Gauchão aquele ano, assim, como eu acompanhei todos, né? Que é da profissão, tem que estar ligado. Eu vi o jogo do Cruzeiro, por exemplo, achei que o São Luís fez um bom jogo, mas, se não me engano, o São Luís perdeu um pênalti, né? Aos 40 do segundo tempo, se não me engano, uma coisa assim. E acabou empatando o jogo em casa, né? Depois foi para Lajeado, eu acompanhei o jogo, também achei que o São Luís fez um bom jogo, né? Aí com aquela parada da Boate Kiss, eu acho que o pessoal, né, achou melhor trocar e tal. E eu cheguei no São Luís e, como eu tinha observado os 2 primeiros jogos, tinha visto o tape dos jogos, eu coloquei no primeiro treino coletivo a mesma equipe que vinha jogando, né? Que o Tonho Gil tinha colocado, tinha feito a pré-temporada, né? Mas eu já sabia que, em função da pressão, né, que a gente tem, entendo que o Tonho tivesse essa pressão também. No jogo em Lajeado, eu ouvi qualquer coisa que o Tonho Gil ia mudar um pouquinho a parte tática do time, né? Porque estava pressionado, não tinha conseguido vitórias nas 2 primeiras rodadas. E eu cheguei em Juí, como eu observei, vi os tapes, eu cheguei e fiz o primeiro treino coletivo, e chegou no final do treino coletivo, eu reuni o pessoal no meio do campo, e lembro muito bem disso. Reuni o pessoal no meio do campo e disse: olha, pessoal,
eu acho que vocês estão no caminho certo. Nós vamos continuar fazendo esse trabalho, dar continuidade a esse trabalho que estava sendo feito. Achei que a equipe está faltando algum detalhezinho ou outro para ela embalar, né? Mas eu gostei do que eu vi e agora no coletivo me formou convicção. Tenho convicção que o nosso time é esse. E claro que eu fiz alguns ajustes ali e tal, né? Que é muito de cada personalidade de cada treinador. E realmente a equipe falou e fez aquela grande estreia ali contra o Grêmio, 4-0, deu muita confiança à equipe, né? E graças a Deus dali a gente fez essa campanha, né? Que foi muito bonita. E curiosamente, né, professor, estamos conversando aqui na programação da Rádio Progresso com o técnico Paulo Porto, ex-técnico do São Luís, ele que conduziu o São Luís à conquista do título do interior em 2013, que completou 10 anos na última sexta-feira. Curiosamente, né, professor, você faz uma bela campanha no Esporte Clube São Luís, são apenas 9 jogos, né, mas o suficiente para levar o São Luís a uma final de turno, e dali você recebe uma proposta do ABC de Natal e deixou o clube. Como é que foi essa proposta do ABC? Já tinha antes do jogo do Internacional? Foi depois do jogo do Internacional? Como é que foi tudo isso, professor? Não, olha, eu vou te contar a história como ela é verdadeira. Eu, no ano de 2007, eu estava no Inter de Santa Maria e teve um empresário lá de Natal que veio ver o Inter de Santa Maria jogar. Como ele era empresário e tal, veio observar os jogadores, a gente estava fazendo uma grande campanha, né? E ele veio. E ele ficou, no dia lá à noite, na janta, depois de a gente vencer uma partida importante e tal, ele falou comigo tal, pegou o meu telefone. Para minha surpresa, após aquele jogo do Inter, eu recebi uma ligação do presidente do ABC. E esse empresário tinha passado meu telefone para ele. Mas antes do jogo, não tinha nada. Eu não sabia que ia acontecer essa ligação. Depois do jogo, ele pegou e me ligou. Bom, eu achei que eu estava buscando uma oportunidade na Série B, né? Já tinha feito alguns bons trabalhos, o Caxias no ano anterior e tudo, e eu achei que aquele ali era o momento de eu buscar uma oportunidade num clube, né, que ia disputar a Série B. Aí conversei com o Alessandro, que era o meu auxiliar, né, e chegamos ao consenso que a gente tinha feito um papel bom no São Luís, ia deixar o São Luís numa situação confortável, né, porque estava uma pontuação muito boa, estava com um time encaixado também, e era a oportunidade da gente dar aquele salto lá para a Série B. Eu, a partir do momento em que... porque eu não disse sim para o presidente do ABC naquela hora. Eu pedi para ele para me pensar. Aí, marquei 2 ou 3 horas depois que a gente formou a competição, ele me ligou, e aí eu já tinha falado com o pessoal aí de São Luís também. Aí acabei fechando lá com o ABC, né? E, claro, eu de uma certa forma, hoje eu fazendo uma análise, né, da situação, foi muito bom para mim, porque eu subi um pouquinho de patamar, embora não tenha conseguido me manter na Série B. Mas eu também perdi uma oportunidade de ter sido escolhido o melhor treinador do Gauchão naquele ano, porque eu tinha sido em 2007 no Veranópolis, 2008 no Inter de Santa Maria, 2012 no Caxias, e a campanha daquele turno ali estava indicando que eu era candidato, né? Eu também abri mão disso aí, eu tive essa perda também, né? Embora, é claro que a gente tem que considerar, não a parte individual, né? Mas eu acho que o São Luís também, de uma certa forma, demorou um pouquinho a engrenar, né? Com o treinador novo que chegou, mas depois engrenou também, fez um bom segundo turno. Bom, professor, esses bons trabalhos que você cita, né, no Veranópolis, Inter de Santa Maria,
campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho de 2012 com o Caxias, eu recordo porque eu estava lá contra a equipe do Novo Hamburgo, e essa boa campanha com o São Luís no primeiro turno de 2013 fizeram o colega da Rádio Progresso de Juí, eu não sei se o senhor tem esse conhecimento, o Alessandro Reck, de apelidar o senhor de Pepe Guardiola dos Pampas. O senhor sabia disso? Cara, eu não sabia, cara. Pô, fico muito contente de saber hoje. Não sabia. Ele chamava o Paulo Porto de Pepe Guardiola dos Pampas. Bom, professor, coisa boa. O que está fazendo hoje da vida, né? Eu conversei com o senhor em off, né? Mas o ouvinte, o torcedor do São Luís, porque volta e meia assim, vai cair tal técnico aqui no São Luís, Paulo Porto é sempre lembrado pela boa campanha. O que tem feito hoje, professor? Olha, eu, com a pandemia, como eu estava no grupo de risco, né? Eu me recolhi em casa, fiquei em casa. Recusei alguns, quando retornou depois da pandemia ali, eu recusei alguns convites na divisão de acesso e fiquei por casa. Só que nos últimos 2 anos agora, também tive 1 ou 2 convites, mas não fui procurado, vamos dizer assim, por nenhuma equipe do Gauchão, né, da primeira divisão, né? E eu fiquei em casa trabalhando, eu fiquei vendo jogos, eu fiquei fazendo cursos, eu fico procurando me atualizar, né? E então agora eu estava em Porto Alegre e esperando, né, alguma coisa, e o Pinheiros aqui de Taquari, que é o time da minha família. Eu joguei 25 anos ali, estadual de amadores, 15 campeonatos estaduais de amadores, quer dizer, eu tenho uma ligação muito forte com o Pinheiros. E o Pinheiros, na véspera de estrear no Sub-17, houve uma desavença aqui com o treinador caiu e eles precisavam de alguém de última hora e me convidaram. E eu não pude negar porque quem estava dirigindo o Pinheiros são meus amigos, e o Pinheiros também é o clube que eu me criei ali dentro, aprendi muito ali dentro, e eu aceitei o convite. Estou aqui no Sub-17 do Pinheiros, disputando o campeonato estadual, né? E agora até na primeira rodada, fizemos um bom jogo lá em Vacaria, vencemos de 4-0 e estamos na liderança da nossa chave, né? Mas claro que é uma partida só e tal, mas vou ficar aqui ajudando o pessoal até surgir alguma oportunidade, né, boa, né, uma oportunidade onde eu tenha condições de fazer um bom trabalho, porque eu também não vou simplesmente para voltar a trabalhar num clube, né, de maior expressão, trabalhar em qualquer situação. Eu vou selecionar um pouco, quero, por exemplo, times onde eu trabalhei, que eu conheço, né, o São Luís é um, o Pelotas é outro, o Passo Fundo é outro, Veranópolis é outro, são times que eu conheço, que tem um respeito como profissional. Isso aí, certamente eu estou, né, esperando alguma coisa, né, algum convite para voltar a trabalhar, até porque eu tenho saúde, graças a Deus, estou inteiro fisicamente, né, estou bem fisicamente e estou pronto para trabalhar novamente. Legal, bacana, importante essa revelação aí, porque a gente tinha recebido aí que o senhor estava apto a não querer trabalhar mais, inclusive já tinha se aposentado do mundo da bola. Bom, professor, para nós encerrar esse papo aqui, eu achei bem legal, mas já passamos muito tempo, né, conversando, perguntar para o senhor aí se você tem acompanhado os treinadores da nova geração que estão surgindo, o que você tem achado, se tem acompanhado o futebol do interior do Rio Grande do Sul? Olha, eu tenho acompanhado, eu acho que é uma renovação, ela é necessária, né? Acho que o Rio Grande do Sul precisa vamos dizer assim, o futebol brasileiro, de uma forma geral, ele precisa se atualizar um pouquinho mais. Nós temos que nos aperfeiçoar. Eu acho que o treinador brasileiro se acomodou um pouco, né? E de uma certa forma ele está sendo colocado, embora tenha sido campeão do mundo com o Brasil, o time que foi mais vezes campeão do mundo, com treinadores brasileiros,
E agora a gente tem uma invasão de treinadores portugueses aqui no Brasil, né? E eu acho que a imprensa, de uma certa forma, valoriza muito, não faz uma análise correta da situação. Por exemplo, quais foram os treinadores que vieram de fora e que obtiveram êxito aqui? Teve o Jorge Jesus, que fez um sucesso enorme lá no Flamengo, portanto ele não voltou ainda, ele trabalhou um ano, certo? Teve uma fase esplendorosa, mas eu queria ver ele trabalhar 3 anos aqui no Brasil e manter esse mesmo padrão dele. Ele pegou uma situação muito boa, como outros treinadores, o Mano pegou lá no Cruzeiro, foi campeão de tudo, sabe? Houveram essas situações. Então, a gente ficou muito baseado nisso aí, né? Agora, teve N treinadores aqui no Brasil, estrangeiros, que não deram conta do recado. Tem um monte aí também, né? Mas o que se fala? Não, o treinador português é ótimo, o brasileiro está muito, né? Está com problema, não tem, sabe? E eu acho que tem um grande erro aí. Nós temos que valorizar o nosso treinador agora. Os treinadores do Brasil vão ter que atualizar também, né? Estudar, né? Acompanhar a evolução do futebol. Eu sou daquele cara, eu sou contrário a um palavreado que estão usando. Não, o futebol mudou. Não mudou nada. O futebol não mudou, ele continua a mesma coisa, só que ele evoluiu. Nós temos opções, por exemplo, uma evolução. O tiro de meta, antes o zagueiro não podia receber dentro da área, agora ele pode, entendeu? Tem uma porção de evoluções assim que a gente está vendo no futebol, que está mudando um pouco, né? E eu acho que o treinador brasileiro e essa nova geração, eu espero, né, que se atualize, que estude, que acompanhe, né? Porque a velocidade hoje da evolução está muito grande. Maravilha. Paulo Porto, técnico campeão do interior com o Esporte Clube São Luís, que completou 10 anos na última sexta-feira. Professor, mais uma vez, em nome da Rádio Progresso, agradecemos a sua participação, sua disponibilidade. Grande abraço, sucesso aí no Pinheiros e estaremos torcendo aí para que o senhor retorne ao cenário do futebol do interior do Rio Grande do Sul, porque pessoas vitoriosas fazem falta no futebol, professor. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Progresso e aos torcedores de São Luís, né, e ao povo de Juiz de uma maneira geral. Grande abraço.